A corrida para a presidência do Brasil fica cada vez mais acirrada com a prisão do ex-presidente Lula. Receita Federal tem surpresa positiva com o número de declarações do imposto de renda. São Paulo recebe grande evento de rugby que reúne jogadores da seleção e grandes figuras de outros esportes. Os Vingadores estreiam batendo recorde de venda em seu lançamento em apenas um fim de semana. Bom dia, eu sou Felipe Silva. Eu sou Bianca Serrano. Está no ar o Choque de Jornal. Há apenas 5 meses para as eleições presidenciais, o ex-presidente Lula e ex-deputado Bolsonaro lideram as pesquisas de intenção de voto. Os cenários pela disputa ao cargo de presidente apresentam fortes divergências, faltando apenas 5 meses para as eleições. No primeiro cenário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a intenção de voto. Já no segundo, sem a presença de Lula, quem lidera a corrida presidencial é o ex-deputado Jair Bolsonaro. Chamamos o sociólogo e especialista em gestão política Franklin Santos para explicar essa variação. As pessoas que não se verem representadas, a crise da representação política, e aí como eu não vejo nenhum candidato que represente esses anseios, né, principalmente anseios que decorrem, né, e maltratam a nosso cidadão, que é a questão da corrupção, eu voto na Marina. Um outro candidato que nós percebemos também, que é político, mas veio com um discurso de não político, é o Dória. Então, tem uma insatisfação diversa dentro do eleitorado e cada um procura canalizar em um partido ou em um representante uma forma de satisfazê-lo. Ou o Bolsonaro, de uma maneira distorcida e não racional de lidar com a segurança e insegurança da população, ou a Marina Silva, que representa, ao meu ver, uma negação da política, ou o Lula, que representa uma distribuição de riqueza, ou candidatos como Geraldo Alckmin, dentro, né, no linkado muitas vezes o PSDB, que pensa nessa visão um pouco mais neoliberal, que vai proteger uma classe média, alta, com uma possível, vamos dizer assim, extensão de benefícios também à comunidade mais carente. Então são aspectos da sociedade brasileira, que está na mentalidade do brasileiro, que no frigir dos ovos, todos eles vão canalizar o seu voto calcado nas suas necessidades. Com um cenário político complicado, fomos às ruas saber como os eleitores escolhem seus candidatos. Eu tento ver pela ficha dele, né, se tem aquela famosa ficha limpa, as propostas que ele tem, né, que normalmente é o que a gente avalia, e o histórico dele, por onde ele já passou. Eu costumo pesquisar primeiramente sobre o passado do meu candidato, principalmente, e se ele teve algum projeto de lei que foi aprovado ou não foi aprovado. Tem que ter uma opção, não tem? Então você tem que ir no qualquer um para não perder seu voto. Bom, eu procuro ler bastante as notícias durante os 4 anos antes das eleições e também levo em consideração as pesquisas que saem nos jornais, revistas e televisão também. Isso eu levo bastante em consideração. De acordo com o sociólogo, a melhor solução é pesquisar e se manter atualizado a respeito dos candidatos, além de aguardar as futuras pesquisas que irão trazer mais certezas. O processo maduro da cidadania seria escolher através de uma pesquisa, olhar o histórico, participar, não só fisicamente, mas intelectualmente da vida pública para você tomar uma decisão. Só que o nosso processo histórico mostra que como a nossa cidadania houve um processo de exclusão, ora era democracia, ora era um governo ditador, militar, nós não temos uma cidadania madura. O prazo para entregar a declaração do imposto de renda terminou na última segunda-feira, às 11 horas e 59 minutos da noite. O número de declarações superou a expectativa da Receita Federal. O prazo para entregar a declaração do imposto de renda terminou na última segunda-feira, às 11 horas e 59 minutos da noite. O número de declarações superou a expectativa da Receita Federal. Segundo o órgão do governo, o sistema recebeu mais de 29 milhões e 200 mil declarações dos contribuintes. A Receita esperava receber 28 milhões. Os indivíduos que não entregaram a documentação estão sujeitos a multa de R$ 165 a 20% do imposto devido. Nos Estados Unidos, um serial killer procurado há mais de 40 anos é preso pela polícia da Califórnia. Nosso correspondente internacional está em Sacramento, no lugar onde foi efetuada a prisão. Bom dia, Diego. Como o assassino foi pego após 40 anos à solta? Bom dia, Felipe. Estou aqui em Sacramento, onde a polícia local acabou de efetuar a prisão do serial killer, que era procurado há mais de 40 anos.
James D'Angelo, de 72 anos, era procurado por inúmeros crimes que constavam 45 estupros e 12 assassinatos. A prisão foi apenas possível por causa de um recente exame de DNA que comprovou sua autoria em um dos crimes. D'Angelo, também conhecido como assassino de Golden Gate, também é relacionado a 120 invasões a domicílio. A promotoria dos Estados Unidos pretende processá-lo a pena de morte. Dentre os 12 assassinatos cometidos, ele será culpado apenas do casal Brian Kate D'Angelo, mesmo sobrenome do assassino, e o FBI oferecia recompensa de 50 mil por informações que pudessem levar à sua captura. Diego Francisco, de Califórnia, para o Choque de Jornal. A cidade de São Paulo recebeu no último dia 28 de abril a primeira edição do Rugby Games. Organizado pela Confederação Brasileira de Rugby, o evento reuniu atletas de vários esportes. Você conhece o rugby? O casal, o Alisson e Marina, conhecem. Eu conheci o rugby através de um amigo meu. Eu conheci o rugby através do meu irmão. Eles foram juntos conferir a primeira edição do Rugby Games, que aconteceu neste sábado, 28 de abril, no ginásio Mauro Pinheiro, em São Paulo. Com entrada gratuita, o evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Rugby, para dar visibilidade ao esporte. De um lado, os atletas de futebol, atletismo, crossfit, MMA e handball. Do outro, os atletas brasileiros de rugby. Eles se enfrentaram em 5 circuitos de habilidades: obstáculo, passe, velocidade, chute e scrawl, todos inspirados em fundamentos do rugby. Segundo a lenda, o rugby nasceu de uma jogada irregular do futebol em 1823, quando o jogador levou com as mãos a bola até a linha de fundo adversária. No Brasil, segundo o livro História do Futebol no Brasil, de Thomas Mazzoni, o rugby desembarcou no século XIX. Hoje, já são mais de 300 agremiações, 7 mil atletas federados e 600 mil participantes, como o próprio Alisson, que jogava rugby há 2 anos atrás e se apaixonou pelo esporte. Um esporte muito atraente e interessante. Já a Marina, mesmo não jogando, começou a fazer do rugby algo da sua rotina por causa do irmão. Desde que ele começou a jogar, eu comecei a ter um contato muito próximo do rugby. Ele sempre me fazia assistir os jogos pela TV, assisti vários jogos dele, assisti vários jogos do Serete também. E conforme o tempo foi passando, eu fui gostando mais e mais. O evento, que aconteceu às 10 da manhã de um sábado, juntou familiares, amigos, para assistir um jogo que não é considerado tão popular no Brasil, mas que pode começar a ganhar seu espaço se tiver uma ajudinha, como do irmão de Marina e do amigo de Alisson. O mais novo filme da Marvel acaba de fazer história no mundo cinematográfico, batendo o recorde de lançamento no primeiro fim de semana de sua estreia. Esse marco tirou o trono de Velozes e Furiosos 8 em 2017. Os Vingadores Guerra Infinita bateu o recorde de maior lançamento da história do cinema. A premiere aconteceu em Los Angeles e contou com a presença de todo o elenco principal de super-heróis. O filme da Marvel, produzido nos estúdios Disney, arrecadou mais de 640 milhões de dólares no mundo todo. O recorde anterior era do filme Velozes e Furiosos 8, lançado em 2017, com 531 milhões de dólares. Há 5 meses das eleições, taxa de desemprego sobe para 13,1% segundo o IBGE. Vamos a São Paulo falar com o repórter Guilherme Monteiro. Bom dia, Guilherme. Como o mercado vê esse dado? Bom dia, Bianca. Bom dia a todos. Se somarmos a outros fatores, como a insegurança dos investidores no país e a insegurança dos próprios cidadãos para o consumo, essa taxa e essa situação é como um freio à retomada da economia no país. Hoje, quase 14 milhões de pessoas estão desempregadas e os setores de serviços, indústria e comércio, nos últimos meses demonstraram uma queda nos números. Mas isso tudo ocorre porque o
como eu disse, as pessoas estão inseguras para consumir e estão com medo dessa grande taxa, que é uma taxa muito alta. Mas algo que a gente precisa destacar e nós precisamos ficar de olho é que existe uma incerteza no mundo político que afeta e muito a economia do país. Não sabemos aí quais são os pré-candidatos à presidência, o que eles pensam da economia e como eles vão lidar com essa área, que é uma área muito importante. Por isso, a gente deixa aqui como uma questão muito importante, que é quais são os planos para a economia do país nos próximos 4 anos. Guilherme Monteiro, de São Paulo, para o Choque de Jornal. O Choque de Jornal fica por aqui. Tenha um bom dia e até a próxima. Tenha um ótimo dia.